Oração. Vai. Olá, boa noite, amada igreja do Senhor, espalhada nas casas. Cada casa agora é uma igreja. O Senhor tem fundado muitas igrejas ultimamente, porque cada casa hoje é uma igreja. E graças a Deus por isso, que o culto foi a sua casa, está junto com a sua família. É um culto que não é total, porque os louvores, por exemplo, nós não estamos conseguindo entoar, mas temos entregue ao nosso Deus o nosso culto de gratidão, de amor, de alegria e de louvor, porque a nossa vida inteira deve ser uma vida de louvor ao Senhor. Então, mesmo que você não cante diretamente falando, mas você louva o Senhor. Louva o Senhor quando você dá prioridade a Ele. Nesse momento você está dando prioridade a Ele, né? Você aguardou um momento de escutar a voz dEle, porque você não está aqui para escutar a minha voz, nem para me ouvir, nem para ouvir o pastor Evani. Não, você está aí, diante dessa câmera, para ouvir a voz de Deus, né? A voz do seu Senhor. E isso para Ele é louvor. Então louvado seja o Senhor nessa noite, com esse tipo de culto que nós estamos oferecendo a Ele, né? Nas casas, mas o seu coração está totalmente voltado para Ele. E hoje é um culto de oração, é um culto onde nós oramos. Lá na igreja, presencialmente, nós estamos juntos, muitas vezes orando uns com os outros, mas aqui não é diferente não, irmãos, porque a nossa ligação é extremamente espiritual. Então aqui não é diferente. Nós continuamos orando uns pelos outros, não estamos nos vendo, mas espiritualmente estamos ligados em Deus e em todos os irmãos. E a oração faz com que nós nos lembremos de todos e intercedamos por todos. E esse é o momento de nós orarmos. E antes de orar, eu vou ler a palavra de Deus, que é a palavra dele, ele falando conosco. Ele tem uma coisa muito boa para dizer para a gente. Coisa que a gente já sabe, mas que a gente precisa de Deus, a gente precisa sempre ouvir. Nunca é demais ouvir de Deus. Mesmo que seja a mesma palavra, nunca é demais. Sempre nós vamos aprender com o Senhor. E aqui, no livro de Hebreus 13, 5 e 6, existe uma palavra de extremo conforto de Deus para cada um de nós. Principalmente nesse momento em que o Brasil está passando, o mundo está passando. Mas quem está ligado em Deus é beneficiário dessa palavra. Então vamos ler Hebreus 13, 5 e 6. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse, Deus disse, olha o que Deus disse. O escritor dos Hebreus, inspirado pelo Espírito, disse, Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aí o 6 diz, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem, nem o que me possa fazer nada, porque Deus é a nossa suficiência. O Senhor, nele, está tudo e lança fora todo e qualquer medo que venhamos a ter. Não importa que sejam, os inimigos sejam pessoas ou um vírus, como esse coronavírus, não importa o
que seja, a quem nós vamos temer? Se nós temos Deus, e Deus disse, eu não te deixo, não te desamparo. E Ele ainda ousa dizer, por isso eu considero o Senhor o meu ajudador. E como o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro, então eu não vou temer nada. Não importa, ainda que as coisas venham a acontecer, não importa onde você estiver, se passa pelas águas, Ele está, se passa pelo fogo, Ele está. Não precisa temer, porque Ele não vai te desamparar no momento de dificuldade. Não que você não passe a dificuldade, mas na dificuldade você vai conhecer e ver a glória de Deus. Amém? Amém. Então não tema, não tenha medo. Tenha essa ousadia que teve aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, o escritor dos Hebreus, para dizer, o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Nem o que me possa fazer o homem e nem nada. Não tema, seja confiante. O Senhor é o Todo-Poderoso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas nos céus e na terra. Portanto, a quem temeremos? Essa é a palavra de consolo para o seu coração e para o meu coração. Aquietai-vos e saiba que Ele é Deus. Ele é tudo na nossa vida. Amém? Então nós vamos, irmãos, nesse momento, confiados nesse Deus, falar com Ele, porque nós já estamos falando com Ele, e Ele já está falando conosco, porque essa é a palavra dEle. Vamos orar. Você que tem aí seu pedido de oração, você apresente a Ele nesse momento, porque nós estaremos juntos em comunhão espiritual, elevando a Deus, apresentando a Ele as nossas petições. E nesse momento em que todos nós estamos passando pela mesma questão, mesmo problema, em que pese existirem outros problemas, mas existe um problema comum a todos nesse momento, que é essa questão do coronavírus. Então que nós possamos apresentar ao Senhor esse problema comum que está afetando a todos nós, tá bem? Então nós vamos dizer ao nosso Deus que está presente. Nós não falamos com Deus ausente. Nós não falamos com Deus que está tão longe que não possa escutar. A gente quando fala com Deus, Ele está presente. Então é muito fácil de falar com um ser que está presente. Então, Senhor, nós queremos primeiro te agradecer a tua presença na nossa vida e na casa de cada um dos filhos teus que estão ligados nesse momento falando contigo e apresentando ao Senhor as suas petições. Senhor, sei que o Senhor tem ouvido muitos clamores nesse mundo. Eu imagino que aquele clamor do teu povo lá no Egito chegou aos seus ouvidos, assim como tem chegado aos seus ouvidos os clamores de todo o povo desse mundo nessa época, nesse século, em relação a todo esse problema, dessa virose que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus, tudo isso já chegou aos seus ouvidos. Todos os clamores o Senhor tem ouvido. E em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o nosso socorro. Nós cremos que o Senhor nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Seja lá em que momento nós iremos passar nesta vida, ou nesse instante, nesse país, nessa terra, seja lá por onde quer que esteja um filho teu, o Senhor estará do lado. O Senhor nunca vai nos deixar. O Senhor disse que sempre estaria conosco nesta terra. A sua presença é real. Ainda que nós não possamos vê-lo
aos olhos nus, Senhor, mas nós podemos sentir os teus efeitos na nossa vida. Por isso que nós clamamos a Ti, certos de que o Senhor nos atende, nos tem atendido e nos tem livrado de todo o mal. Os teus filhos têm certeza que nessa noite podem testemunhar os grandes livramentos do Senhor na vida de cada um deles. Eles podem dizer para o Senhor essa noite: muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos livrado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada por essa misericórdia, que é por essa misericórdia chamada de amor e chamada de Cristo Jesus, que nós estamos vivos, que nós podemos falar com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que não dorme, o Deus que não cochila, dia e noite, vela por cada um de nós. Davi disse que ele deitava e dormia, porque ele cria no Senhor, e o Senhor estava junto com ele. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos o privilégio de tê-lo como Deus. Obrigada, e fique conosco e fale conosco. Amém. Só um minuto, irmãos. A garganta está prejudicada pelo clima, mas tudo bem, está tudo bem. Tudo bem. Só um minutinho, tá bom? Quer uma pastilha? Bem, não. Bem, nós estamos fazendo esse culto, um culto diferente, né, irmãos? Como a gente sente falta de vocês. É uma falta muito grande. Bom, a gente olha e não vê vocês. Todas as vezes eu falo isso, porque todas as vezes eu sinto a mesma coisa. Eu olho e não vejo vocês, né? Mas Deus está vendo cada um de vocês, onde vocês estão. Então, que o Senhor possa levar ao coração de vocês uma saudade real, um amor real a cada um de vocês nas nossas vidas. Nós louvamos a Deus por cada um de vocês do outro lado. Que Deus os abençoe e os guarde. Nós vamos falar hoje à noite sobre uma matéria muito importante. Aliás, depois da ressurreição de Jesus, essa é a segunda mais importante. Quer dizer, depois da morte e ressurreição, né? Ele não teria ressuscitado se não tivesse morrido na cruz. Depois da morte e ressurreição de Jesus, essa é uma das mais importantes mensagens para nós, que é exatamente o novo nascimento, a nossa nova natureza. O que é que mudou em nós depois de Jesus? Será que houve alguma mudança na nossa vida depois do encontro com Jesus? Será que mudou algo? Será que nós conseguimos sentir que algo diferente em nossa vida começou a fluir? Se começamos a agir de forma diferente, a pensar de forma diferente, a sentir de forma diferente, será que nós conseguimos perceber isso na nossa vida depois do encontro com Cristo? O que foi que aconteceu com a sua vida e com a minha vida depois do encontro com Jesus? O que é realmente uma nova natureza? O que é um novo homem? O que significa isso em nós? Porque a rigor a gente olha para a gente e se vê do mesmo jeito. É ou não é? Né? Eu sou dessa estatura, não aumentei mais.
Então a gente se olha e diz, fisicamente não me aconteceu muita coisa não. Mas o que foi que aconteceu conosco depois desse grande encontro? Depois desse grande encontro. Esse grande encontro na nossa vida provoca exatamente em nós uma nova natureza. Lembram o que aconteceu com os discípulos e os apóstolos de Jesus, depois que eles tiveram um encontro com Jesus, depois de ressurreto? O que foi que aconteceu? Uma explosão de fé. Não é verdade? E conosco, o que é que acontece quando nós temos, hoje em dia, de uma forma diferente, não é? Porque o nosso encontro com o Senhor ressurreto hoje se dá de uma forma diferente. Eles viram fisicamente, quer dizer, com o corpo transformado e glorificado, o próprio Jesus depois da ressurreição. Mas nós tivemos esse encontro de forma diferente. É ou não é? De forma diferente. E o que foi que aconteceu então nesse encontro? O que é que mudou nesse encontro? O que é a minha e a sua nova natureza em Cristo? Porque agora nós temos outro tipo de vida, outra natureza. Que natureza é essa que nós adquirimos depois de Cristo? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos disso, né? Lá em Gênesis 1:26 diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Muito bem. Então, como ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem estava ali com a natureza divina. Só que com a queda do homem, o homem foi afetado diretamente no seu físico, na sua mente, no seu psicológico. Ele foi afetado por essa queda. Quer dizer, o físico, o psicológico, a mente e até o espiritual, ele foi degenerado. Ele saiu do eixo que Deus havia colocado o homem depois da queda. E o homem passou a estar afastado de Deus pelo pecado da desobediência. O pecado original trouxe para o homem um afastamento de Deus. Ele se afasta de Deus. O espírito dele, que antes se comunicava direto com Deus, porque Deus se comunicava e se comunica até hoje com o homem através do seu espírito, do espírito do homem com o espírito de Deus. Esse espírito que se comunicava, o que foi que aconteceu com o pecado? Desligou-se de Deus. E agora o homem estava desconectado de Deus. Portanto, sem espírito, espiritualmente falando, o homem estava morto. É ou não é? Mas Deus havia dito para ele, se você desobedecer, você vai morrer. E de fato ele morreu espiritualmente. E depois fisicamente também, mas ele morreu primeiramente espiritualmente. Não é verdade? Porque Adão, depois do pecado, não continuou vivo? Continuou. Mas continuou morto. Sabe por quê? Porque o espírito dele, por causa do pecado, da desobediência, desligou-se, desconectou-se do Altíssimo. E estava agora Adão e Eva. Estavam mortos. Muito bem. Mas a criação de Deus é muito importante. E Deus é muito responsável por tudo que Ele cria e por tudo que Ele faz. E Ele fez o homem a coroa da criação dele. O homem é um ser, o homem é um ser único. O homem é um ser pessoal. O homem é um ser individual. O homem é um ser que tem emoções. O homem
ignorante, não poderia continuar desligada, desconectada do seu Criador. Não. Deus rapidamente já planejou a restauração desse homem. Esse homem havia de ser restaurado. Com tanta coisa boa que um homem é, porque tudo que Deus fez foi muito bom, e quando ele fez o homem, ele disse, é muito bom esse negócio. Porque foi a melhor das criações dele, foi o homem. Então ele logo planejou uma recuperação para esse homem. E essa recuperação, irmão, haveria de ser como? Na carne ou no espírito? Não é? Aí é onde começa o novo nascimento. Aí é onde começa essa nova natureza. Que você, sem conhecer a Cristo, você é uma pessoa física, certo? Alto, magro, gordo, alto, baixo, gordo, magro. Você é uma pessoa física normal. Você conhece Cristo, o seu corpo não vai mudar. O que acontece de diferente e tudo o que acontece é no âmbito espiritual, é entre você e Deus. Aquilo que foi desconectado lá atrás, Deus agora traz um plano de conexão. E esse plano de conexão chama-se Jesus Cristo. Esse plano é que reconecta, traz de volta para o homem a mesma condição de Adão antes da queda. Imagem e semelhança de Deus. Sabe quem traz essa condição de volta? É Cristo Jesus. Só em Cristo teremos reconectado, religado o nosso espírito ao Espírito de Deus. E é isso que se chama de nova natureza. É uma natureza espiritual, não é uma natureza física, é espiritual, porque no físico você não continua a mesma coisa, ou não? Às vezes a gente até emagrece um pouquinho, porque começa a prestar mais atenção no que a gente come, a gente até emagrece um pouco. Mas, normalmente, a pessoa não muda fisicamente. A questão dela vai ser toda em âmbito espiritual. E esse é o que se chama de nova natureza. É o que se chama de novo nascimento. Porque Jesus falou em João 3:3. Vamos ler aqui? João 3:3. Olha só o que é que Jesus falou. Ele foi bem claro. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só. E mais lá na frente, no 5 ele diz, Jesus respondeu mais uma vez: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só. Então, essa nova natureza, esse novo modelo de homem, não está na minha estrutura física, está na minha estrutura espiritual. Então, o que foi que aconteceu para que isso acontecesse? Bem redundante, mas o que foi que aconteceu então? Irmãos, essa era a questão de Paulo. O que Paulo queria explicar aqui aos Efésios. A preocupação de Paulo aqui na carta aos Efésios era explicar essa diferença entre o velho homem, a velha natureza e o novo homem. Paulo queria explicar isso.
Ele queria, na verdade, lembrar para os irmãos lá da igreja de Éfeso, para que eles pudessem permanecer conforme a nova natureza que eles adquiriram em Cristo Jesus. E não agora quererem voltar para praticar as coisas da velha natureza. Essa era a preocupação de Paulo. Porque, irmãos, da mesma forma que existia a preocupação de Paulo nesse particular, porque Éfeso era uma cidade portuária também muito rica, muito movimentada, tinha lá o templo da deusa Diana, que todo mundo corria para lá para adorar, era uma cidade muito idólatra, cheia de magia, de ocultismo, tudo que não prestava estava ali. Eles eram gentios. Deus abriu, que Paulo começa a carta aos Efésios falando desse amor de Deus que abriu a salvação para todos, não era só para o povo hebreu, agora os gentios também estavam incluídos. Eles de lá, de Éfeso, eram gentios, tinham se convertido ao Evangelho, tinham nascido de novo, pelo menos em tese, e agora Paulo estava preocupado com eles. Vamos ler para a gente entender melhor a preocupação de Paulo aqui com essa nova natureza que precisa ser preservada. Daqui a pouquinho eu vou falar por que precisa ser preservada. Olha bem, aí Paulo diz o seguinte, olha, nós vamos ler Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24, tá bom? Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24, que diz assim, olha. E digo isto e testifico no Senhor. Ele diz, eu asseguro, eu afirmo no Senhor. É como se fosse um juramento, uma testemunha. Para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, quanto ao velho homem, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis. Ele diz, olha, vocês vão se despir desse velho homem, que ele se corrompe com muita facilidade, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, da nova natureza, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, a preocupação de Paulo aqui é grande com a nova natureza, é grande com o novo homem, o novo nascimento. A preocupação dele aqui é muito grande em razão de que muitas pessoas estavam se voltando para praticar as mesmas coisas que praticavam antes de terem conhecido a Jesus e terem entregue sua vida a Jesus. A verdade é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, acontece algo sobrenatural, acontece algo
misterioso de Deus, porque é tudo no âmbito espiritual. O que é que acontece? Quando você chega a Jesus, se apresenta a Ele e permite que Ele entre na sua vida como Senhor e Salvador, o que acontece é uma coisa fantástica no mundo espiritual. Parece um ato simples, porque fisicamente falando você não vê muita coisa, né? Muitos choram bastante, muitos sentem uma emoção muito grande, um toque do Espírito Santo, mas não acontece fisicamente muitas coisas. Mas no mundo espiritual, meu irmão, sabe o que é que acontece? Acontece um quebrar da estrutura pecaminosa que antes conduzia a nossa vida. Sabe uma estrutura que segura um prédio? Quem segurava o prédio ou a casa do nosso velho homem, da nossa velha natureza? Essa estrutura satânica, essa estrutura do pecado original, quem sustentava a nossa casa era essa estrutura. Quando a gente chega a Cristo, imediatamente o Senhor, pelo poder operante do Espírito Santo dele, quebra, esmigalha, destrói, implode essa estrutura, essa velha casa, essa velha natureza. Ele explode. E quando ele explode, só fica, sabe o quê? Uma montoeira de entulho. Uma montoeira de entulho que fica. Aí a gente olha pra gente e diz assim, mas é interessante. Aconteceu tudo isso, mas aparentemente não me aconteceu muita coisa. Sabe o que é que acontece, irmãos? A nossa natureza humana, ela continua. A nossa natureza pecadora, pecaminosa, ela continua. Só que com uma diferença que faz toda a diferença. Lembra que a questão lá no paraíso foi no mundo espiritual de desconexão? Aqui, o que aconteceu com a sua vida no ato, que parece ser muito simples, de você entregar sua vida a Cristo, houve a conexão. E quando houve de novo a conexão do teu espírito com o Espírito do Deus Todo-Poderoso, isso através do poder operante dele, o Espírito Santo de Deus, quando você foi reconectado a ele, a estrutura pecaminosa, a morte, foi vencida na sua vida. Através desse poder que quebrou a estrutura antiga. E agora, da estrutura antiga, só existe entulho. Porque agora você tem uma nova estrutura. Sabe qual é a sua estrutura? É o próprio Deus. Porque agora você está reconectado com Ele. Você foi religado por Ele. Agora nasce em você o novo homem. Um homem espiritual. Aquele homem que falava com Deus lá no início, antes da queda de Adão e Eva. Aquele homem que se comunicava com Ele. E agora, depois desse novo nascimento, dessa nova vida, desse novo homem, nova mulher, né, que surge, que agora conectou-se com Deus, aí tudo começa a mudar. Sobraram muitos entulhos. Sim, sobraram muitos entulhos. Porque a vida espiritual não difere muito da vida física. Quando você nasce, inicialmente, você não toma banho sozinho, você não come sozinho, você não faz nada sozinho, você depende.
Não é verdade? Mas com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo? Você vai crescendo fisicamente, não é? E vai ficando independente, vai amadurecendo, vai ficando uma pessoa diferente, responsável. A nossa estrutura espiritual também é assim. No início, você não entendeu nada. É como a própria Bíblia diz, né? O vento, você sente o vento, mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Você não sabe. Você fica meio que perdido, querendo entender o que aconteceu. Mas o que aconteceu foi algo fantástico. Foi quebrada uma estrutura e reiniciado uma nova construção. Dessa vez é a construção do templo do Espírito em você. E isso era a preocupação de Paulo. Gente, vocês precisam cuidar do templo do Espírito. Não voltem a reconstruir a velha casa. Não queiram a velha natureza. Porque a velha natureza é terrível. Eu vou pegar aqui essa outra tradução, que ela traduz melhor a velha natureza. Como é que Paulo descreve a diferença do velho homem para o novo homem. Da velha natureza para a nova natureza. Olha só como é que essa versão diz. Ela é mais clara, mais atual, mais atualizada. Portanto, é o mesmo capítulo 4, versículos 17 a 24. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos. Pagãos, essa palavra pagão aqui, quer dizer, para aquela época, pessoas que eram politeístas, que adoravam a tudo que era Deus. Tudo que era Deus eles adoravam, não queriam nem saber. Então, não vivam mais como vivem os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Presta atenção, ele está descrevendo o que é a velha natureza, o velho homem. O pensamento deles não tem valor, e a mente deles está na escuridão, está nas trevas, estão cegos. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Ignorante aqui, irmão, não é falta de conhecimento, não. Ignorante aqui é aquela pessoa que teima com Deus. Sabe aquele... Dizem que é difícil puxar um burro para dentro d'água, né? Então é isso aí. É a pessoa que emperra com Deus. Ele briga com Deus. Ele não se rende a Deus. Esse é o ignorante daqui. E teimosos. Eles perderam... Olha só o que é a velha natureza. Eles perderam... Aí Paulo está dizendo, por favor, não se voltem a ser assim novamente. Não se comparem com esses. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Você vê que não é muito diferente do dia de hoje, né? Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes, lascívias. Isso aqui ele estava se referindo ao sexo, às orgias. Porque existia muita coisa errada e pecaminosa naquela cidade de Éfeso, como a de Corinto também, que a gente já falou. Mas aí ele diz assim, mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Aí ele diz, não é assim que vocês devem fazer e ser e continuar sendo? Por quê? Não foi isso que vocês aprenderam. O que vocês aprenderam com Cristo? Então, o que vocês aprenderam com Cristo é exatamente o que você deve fazer. Porque Cristo e Deus fez o seguinte, nos resgatou da morte, estávamos mortos, Ele, através de Cristo, nos reconciliou para a vida. Nós aprendemos isso com Ele. Aprendemos o modo de ser. Ora, agora toda a estrutura do inferno, do pecado foi quebrada. Nasce agora uma nova estrutura, porque agora é uma nova casa
Senhor e começar a observar o que é que Ele ensinou e a forma que Ele ensina, para que eu venha agora limpar todos esses entulhos que a velha natureza deixou na minha natureza. A velha natureza ainda tem muita coisa na sua natureza e na minha natureza? Com certeza ainda tem, irmãos. Porque é muito difícil você encontrar alguém para dizer assim, não, da velha natureza eu não tenho nada. Mas uma coisa é verdade. O que nós precisamos fazer e entender é que, em que pese a velha natureza ainda ter vestígios na nossa vida, porque somos pecadores, e não dá para dizer que não somos, somos humanos imperfeitos, não dá para dizer que não somos, ainda que assim seja, nós precisamos ter um desejo irresistível de mudança. Se somos crentes, precisamos mudar. Precisamos nos revestir dessa nova natureza. Precisamos tirar aquela roupagem do homem velho, como Paulo diz aqui, olha. E quanto ao trato passado, quanto ao que era no passado, eu digo para vocês o seguinte, olha, vos despojeis, quer dizer, tira, larga, joga no lixo o velho homem, tudo que pertence ao velho homem, que se corrompe com a concupiscência do engano, porque o homem e o coração do homem, irmãos, é enganoso. Por isso que a gente precisa retirar da nossa vida todos os nossos pensamentos do velho homem. Por isso que lá em Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com o mundo. Isso quer dizer, não volte a ser o velho homem. Não se conforme com esse homem que já passou. Essa natureza velha, antiga, que já foi quebrada. Não se conforme com isso. Antes, se transforme a vossa mente. Transforme. Coloque dentro da sua mente todo o ensinamento de Cristo, que é quem te reconciliou com Deus. É através dele que nós somos reconciliados. Para quê? Para que a gente venha ter os benefícios do amor de Deus. Para que a gente possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida. Mas precisamos ter um desejo irresistível de mudança. Irresistível de nos revestir com essa nova natureza. Como Paulo diz aqui, no 24, no 23, ele diz, no 22, ele fala para a gente se despojar do velho homem. No 23, ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Sabe por quê? No espírito do vosso sentido? Porque, olha bem, o pecado, ainda que pese você ser pecador, ser humano imperfeito, agora o pecado já não é mais a sua estrutura. Essa estrutura Cristo já destruiu. Não é mais estrutural. Quem é a sua estrutura agora é o Espírito Santo de Deus. E isso precisa estar na sua mente. Você precisa saber que agora você tem outra natureza. Você tem a natureza divina, a natureza de Deus. Ainda que você esteja no físico, na carne, ainda que você peque. Mas, quando o Espírito de Deus está na nossa vida, quando a gente erra, a primeira coisa que chega à nossa mente é o lembrete do Espírito de Deus. Filho, fizeste errado. Aí sabe o que é o filho que está cheio do Espírito diz? Fiz, me perdoe. E quando se arrepende, é perdoado. Aí Paulo diz assim, mais adiante, no 24, e vos revistais do novo homem, que
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é concepção de Deus. Irmão, você imagine Deus ser o criador da sua nova natureza. Ele é quem concebeu, ele é quem gerou em você a nova vida, a nova natureza. Isso é pouco? Isso é simples? Não, isso é fantástico. Ele mesmo, por isso que ele é nosso Pai. Porque ele gerou o novo homem que você é, a nova mulher que você é. Ele foi quem gerou essa nova natureza sua. Ah, mas você ainda é humano, tudo bem. Mas prossiga em querer conhecer esse Pai que gerou em você a eternidade, gerou em você o perdão, a misericórdia. Prossiga em querer conhecer esse Pai através da sua palavra, através do reconhecimento do que Ele fez na sua vida. Ele te tirou da morte e te trouxe para a vida. Olha só o que no mesmo livro de Efésios, Paulo, continuando falando aos Efésios, aqui voltando um pouco para o capítulo 2, versículos 4, 5 e 6, diz o seguinte: olha que coisa linda aí. Nós estávamos desligados e olha o que é que Deus faz. Uma coisa incrível. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Olha o que é que ele fez, irmão. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, cegos, fazendo tudo que é errado e mais alguma coisa. Aí ele fez o quê? Nos vivificou juntamente com Cristo. O que é que ele fez? Você estava morto, eu estava morta, e ele nos deu vida em Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele. Quer dizer, a gente era morto, e ele nos dá vida através de Jesus, porque com Jesus nós fomos ressuscitados. E ainda, irmãos, aqui tem uma coisa linda, nos ressuscitou juntamente com ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha bem, a promessa aqui. Olha bem. É uma promessa, presta atenção. Aqui ele diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No futuro você já tem garantido aqui, olha. Agora, você foi conectado e vivificado no Espírito, mas sua carne ainda está aqui, não é? No futuro aqui, sabe para onde nós vamos? Nos assentar nos lugares espirituais e celestiais com o Senhor Jesus. Por quê? Porque você é um ser com a parte divina de Deus. O seu espírito está religado a Deus, foi religado a Deus. Então, por isso, você vai viver, vai se assentar, vai ver Jesus como de fato Ele é. Você vai conviver nos céus com o Senhor. Agora, a diferença. O contraste entre esses dois homens. O velho homem era dominado por paixões descontroladas. Não havia controle. Fazia tudo que era errado e mais alguma coisa. O novo foi criado em justiça e retidão. Quer dizer, o outro era descontrolado. Não tinha caminho. Esse não. Esse tem justiça e é reto. O velho homem, os desejos do velho homem era só engano. Era só engano. Era só loucura. O novo homem
ele vive com a verdade, que é Cristo Jesus. O pagão, o que adorava muitos deuses, se corrompia pela sua futilidade da mente. Ele não sabia, ele estava perdido. O cristão se renova por causa da renovação da sua mente pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, meu irmão, por fim, vamos ler agora Pedro, 2 Pedro, para a gente ver como é importante a gente saber. 2 Pedro 1, 3 e 4. Que tipo de natureza é essa? Nova natureza da gente, novo ser. Aí Pedro diz assim, ó, 2 Pedro 1, 3 e 4, diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, deu a vida porque éramos mortos, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, Jesus, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas de viver na eternidade com ele, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós já somos participantes da natureza divina porque o nosso espírito renasceu, o nosso espírito vivificou em Cristo Jesus, havendo escapado da corrupção que é pela concupiscência que há no mundo. Olhe bem, nós adquirimos a natureza divina porque escapamos do velho homem. Essa estrutura foi quebrada e agora reinicia uma nova estrutura, um novo tempo, uma nova construção, a construção do templo de Deus na sua vida. Busque a cada dia tirar os entulhos para que o terreno seja limpo e o Senhor tenha condição de reconstruir o templo dele mais rápido. Amém? Então essa é a mensagem de hoje para nós do Senhor. Tá bem? Vamos orar e agradecer, irmãos, ao Senhor essa oportunidade de termos nascido de novo, pela misericórdia e graça e riquíssimo amor dele. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela nova vida, pelo novo nascimento, nem merecemos, mas pelo seu grato amor, pela sua misericórdia, o Senhor novamente nos religa à vida através de Jesus. Obrigada por Jesus, obrigada pela morte e ressurreição, que nos dá a oportunidade, Senhor, de viver essas promessas lá na frente. Nós iremos viver na eternidade com o Senhor, porque nós já adquirimos do Senhor essa natureza divina, porque nós fomos livres, retirados da corrupção desse mundo. Que nós não venhamos a querer voltar a praticar as coisas da velha natureza, mas que possamos, avidamente, cheio de muita vontade, fazer com que essa nova natureza seja cada dia mais nova, mais renovada pelo teu poder, pelo Espírito de Deus, operante na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, abençoa teu povo por onde quer que eles andem, porque essa é a sua misericórdia e seu amor para com toda a terra. Obrigada pela tua palavra ser guardada para nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Uma boa noite. Deus abençoe e guarde cada um de vocês e a todos nós. Orem, continuem orando, jejuando, porque grande é a vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém.